Olá, eu sou o Thales. Os Vingadores ganharam os poderes do Hulk, mas como isso aconteceu? O episódio começa em Istambul, na Turquia. Nick Fury e a Viúva Negra estão trabalhando em uma missão secreta, mas foram cercados pelos agentes da AIM. A Viúva acha estranho, pois Nick Fury poderia ter lidado com agentes do MODOK a hora que quisesse sozinho. E o Nick Fury diz que queria conversar com ela, só que a mulher apenas atende suas ligações se sentir que está prestes a entrar em uma luta. Os dois então começam a conversar enquanto descem o cacete nos agentes da AIM, que estão atrás daquele cartão de memória. E Nick diz pra Viúva que quer falar a respeito de um de seus colegas de time. Somos levados então até o quartel-general dos Vingadores, onde o Hulk jogava videogames com o Gavião Arqueiro, mas irritado por estar perdendo, ele sempre quebrava os controles. Já sabendo que isso aconteceria, o Gavião Arqueiro tinha uma caixa cheia de controles. Acontece que é a respeito do próprio Hulk que Nick Fury foi falar com a Viúva Negra. Ele pergunta se a mulher já conseguiu formular um plano para derrotar o Hulk caso ele se vire contra os Vingadores. O motivo deles estarem ali é porque MODOK conseguiu criar uma maneira de transformar seus agentes da AIM em versões do Hulk, e Nick Fury queria essa tecnologia para poder ter um jeito de parar o Hulk caso necessário. A Viúva, entretanto, diz que o Hulk é amigo deles, não precisa de nada disso. Só que segundo Nick Fury, um monstro movido a ódio precisa de um botão para ser desligado. Na Torre dos Vingadores, como vingança, Hulk destruiu as flechas do Gavião Arqueiro, e logo Tony Stark apareceu para pedir sua ajuda, dizendo que talvez a ciência daquele negócio seja um pouco demais para o cérebro do Hulk. Tony o pediu para apenas empurrar o aparelho enquanto ele faz alguns testes. Hulk, entretanto, se irritou, afinal acabou de ser chamado de burro e chutou tudo para frente. O gigante Esmeralda então saltou para fora da torre para se distrair um pouco na cidade. Ele, entretanto, estava sendo observado por dois sujeitos suspeitos. Nick Fury continuava conversando com a Viúva Negra, dizendo que eles não sabem o quão poderoso o Hulk pode ser e precisam de uma contramedida. Natasha então fala que vai criar um plano pro Nick Fury, e enquanto pega seu veículo, diz que se o Hulk perder o controle um dia, todos serão esmagados. Vemos então que aqueles dois sujeitos eram dois irmãos gêmeos alienígenas que partiram para cima do Hulk. Eles são extremamente poderosos e conseguem arremessar diversos caminhões para cima do gigante Esmeralda. Esses dois são os Blood Brothers e ficam impressionados, pois não é todo dia que alguém aguenta pancadas deles. Hulk tenta partir para cima deles, mas os dois conseguem imobilizá-lo. Felizmente, o Gavião Arqueiro chegou para ajudar o Hulk, mas logo tem suas flechas devolvidas e cai desmaiado. Hulk diz que é o único que pode desmaiar o Gavião Arqueiro, e os outros Vingadores apareceram. O gigante Esmeralda continuou tentando descer o cacete nos irmãos. Tony Stark falava que esses irmãos são alienígenas contratados para eliminar alvos. Quem será que os contratou? Ao mesmo tempo, os irmãos colocavam um certo dispositivo nas costas do Hulk. Depois disso, se despediram e partiram para fora dali. Tony Stark quer ver o que é aquilo nas costas do Hulk, mas ele não deixa, pois quer partir para cima dos irmãos. Os dois estão tentando destruir a cidade para poder fugir, e como o Hulk não queria ouvi-lo, Tony teve que atacar o asfalto na frente dele. O gigante Esmeralda acabou desmaiando por causa do dispositivo em suas costas. O Homem de Ferro então percebe que aquele dispositivo está utilizando a energia gama do Hulk para poder se energizar. Parece que são biotanques. De repente, uma fumaça verde começa a sair de dentro do dispositivo. O Falcão é o primeiro a respirar essa fumaça e depois faz uma espécie de furacão para tirá-la dali. O Gavião Arqueiro estava tossindo por causa dela, mas viu que destroços iriam atingir uns jovens ali e teve que correr para salvá-los. Nesse momento, todos os Vingadores têm uma surpresa. O Gavião se tornou uma espécie de Hulk. Todos ficaram em choque. Ao mesmo tempo, lá no submarino do Caveira Vermelha, MODOK reclamava que seu novo protótipo foi subtraído e apenas ele e o Caveira tinham a chave de segurança. O Caveira então diz ser o responsável por isso. Afinal, os agentes da AIM do MODOK não conseguiram fazer uma simples tarefa e ele teve que entrar no comando. Acontece que foi o Caveira que contratou aqueles irmãos. Eles fizeram o serviço no Hulk em troca da mãe deles, que foi subtraída pelo Caveira, só que o vilão não pretende devolvê-la agora. O vilão pretende transformar a falha do MODOK em sucesso. Logo em seguida, a Viúva Negra chega na Torre dos Vingadores, mas Tony não deixa que ela entre. Acontece que todos lá dentro estão se transformando em versões do Hulk, e Tony acha que foi algum tipo de objeto letal biológico. Se a Natasha entrar, ela também vai se transformar, e isso não pode acontecer. Mesmo assim, a mulher quer entrar e Tony Stark implora para ela não fazer isso. Essa espécie de vírus está sendo transmitida pelo ar, e até mesmo o Thor se transformou em Hulk. Ele desliga
ligação, mas isso não vai fazer a viúva desistir, pois uma fechadura não pode impedi-la de entrar em um lugar. Enquanto isso, lá dentro, o próprio Hulk tentava acalmar o Gavião Arqueiro, dizendo que se ele não ficasse quietinho, iria esmagá-lo. Irritado, o Gavião tentou atacá-lo, mas destruiu seu próprio arco. O Falcão também estava ali destruindo as portas do mesmo jeito que o Hulk sempre faz. O próprio Hulk então tenta aconselhá-lo, dizendo que ele tem que tratar as maçanetas das portas como se fossem ovos. Além disso, tem que fingir que tudo ao seu redor são ovos para evitar quebrá-los. A Viúva Negra está observando a tudo isso. Hulk está ensinando todos eles a se controlarem. Capitão América não entendia por que sentia tanta fome, e Hulk explicou que é porque ele acabou de se transformar em um reator nuclear vivo e precisa de combustível. Todos estão fazendo loucuras, e o Hulk percebe que é assim que é viver com ele. O Gigante Esmeralda chegou à conclusão que odeia viver com ele. Viúva Negra estava andando pelos dutos de ar e viu o Tony Stark perdendo a paciência. Ela quase foi acertada por ele e desceu para tentar conversar. A mulher então perguntou como pode ajudar, e Tony explicou que aquilo é um vírus que foi aumentado por energia gama. Quando entra na corrente sanguínea, ele transforma as pessoas em Hulks. Para piorar a situação, Jarvis diz que o vírus é instável. Se continuar assim, os Vingadores vão continuar acumulando energia até explodirem. Tony Stark está cada vez mais aumentando de tamanho e destruindo tudo à sua frente. Natasha não tem outra escolha a não ser fugir dele, que está tentando atacá-la. Ao mesmo tempo, Hulk conversava com os Vingadores. Se eles não se acalmassem, ele iria descer o cacete em todo mundo. Capitão América ainda tentava raciocinar, dizendo que precisavam esperar o Tony Stark criar uma cura. Só que os outros Hulks começaram uma briga e logo o embate foi generalizado. Hulk podia ter descido o cacete em todo mundo, mas se controlou. Ele sabe que os outros não estão bem. De repente, Natasha chegou com o Tony Stark e eles começaram um embate. O próprio Hulk diz que é diferente ver suas versões ali e entende por que todos sempre estão irritados com ele. Os Vingadores então querem partir para cima da Viúva Negra e Hulk tem que salvá-la. Do lado de fora, ela quer contar pro Hulk que precisam salvar os Vingadores, pois senão, e o Hulk termina a frase dizendo que eles vão explodir. O Gigante Esmeralda lembra que é um especialista em radiação gama. Nick Fury então interrompe a conversa para saber da Viúva Negra se ela já criou o plano de contingência pro Hulk, e o próprio Gigante Esmeralda ouviu essa conversa. Ele fica chateado com a Viúva Negra, pois ela quer um jeito para desligá-lo. Ele então diz pra Viúva manter os outros Hulks lá dentro da torre, senão ela vai mesmo precisar desse plano. O Hulk então salta para fora da torre. Todos os Hulks estão lá dentro destruindo tudo, e vemos que logo em seguida a Viúva Negra foi atrás do Hulk. Acontece que ele foi pro meio do nada começar a escavar a pedra e não vai contar nada pra Viúva Negra, pois não sabe se pode confiar nela. Ele é raivoso, mas não é burro. Hulk exige que a Viúva Negra conte a verdade. A mulher então fala que até hoje ela não confiava no Hulk, pois ele parecia um animal selvagem. Só que hoje, enquanto todos estão agindo como monstros, o Hulk não está. Ele é o único em controle. E o próprio Hulk fala que sempre está sob controle, pois senão ele seria como os outros Vingadores estão lá na torre. E ele não é assim. O Gigante Esmeralda então revela o que estava procurando. Bruce Banner fez aquilo e o Hulk escondeu. Aquelas luvas são capazes de controlar radiação gama. Com elas eles podem destruir o vírus que está afetando os Vingadores, e eles voltaram a ser normais. Viúva Negra então pergunta o que essas luvas fariam com o Hulk. Ele diz que como seu corpo é praticamente um reator gama, essas luvas o transformariam em cinzas. Os dois então voltam até a Torre dos Vingadores, pois eles estão apenas ficando cada vez mais fortes. Eles querem entrar para derrotar os Hulks um por um, mas eles conseguem sair da torre e partem para cima dos dois. O veículo da viúva acaba caindo e ela perde as luvas do Hulk. Ela está prestes a ser esmagada, mas o Hulk vem salvá-la e começa a defendê-la dos outros Vingadores. Ele passa as luvas para a viúva e diz que enquanto ele desce o cacete, ela tem que utilizar as luvas. Durante seu combate, Hulk fala pro Gavião que ele sempre se segura, mas agora tem uma chance de deixar toda a sua força sair. O Hulk então desce o cacete nele e depois o segura para a viúva utilizar as luvas no Gavião e transformá-lo de volta ao normal. Os outros Vingadores então aparecem e eles têm que separá-los para poder transformá-los. Para fazer isso, Hulk arremessa a Viúva Negra no mar. Os Hulks partem para cima dele e enquanto a viúva volta, ele vai separando todos. O primeiro a ser parado é o Falcão. Hulk o prendeu com um carro. Depois derrubou os outros. Isso deu tempo para a Viúva Negra chegar, destransformar o Falcão, depois o Capitão América e ir para cima do Tony Stark e do Thor. Mas eles estão ficando sem tempo. A energia está acumulando cada vez mais. Hulk tem
que utilizar toda a sua força para desmaiar o Thor, enquanto a viúva vai tentando se aproximar do Tony, mas não consegue. Thor, entretanto, não ficou desmaiado por muito tempo e Hulk teve uma ideia. Ele disse pro Thor que o Tony Stark falou que o capacete dele é mais bonito que o capacete do Thor. Isso irritou o Deus do Trovão, que partiu para cima do Homem de Ferro. Assim, Hulk pôde acertar o Thor e distraí-lo depois que ele desmaiou o Tony Stark, e a Viúva Negra foi até lá destransformá-lo. Agora só sobrou o Thor. Hulk o acerta com um caminhão e depois comemora loucamente. A viúva fica preocupada, mas o Hulk estava apenas comemorando, pois ele provou que é o mais forte. Ela então vai destransformar o Thor. Em seguida, os dois caem de cansaço. MODOK filmou tudo e diz que o time do Caveira falhou. O próprio Caveira está irritado, pois ele subestimou os Vingadores. Quando Nick Fury chegou, ele perguntou para Natasha como ela fez para derrotar esses Hulks, e ela mente dizendo que o plano de contingência deles é o próprio Hulk, escondendo as luvas que ele criou. Nick fica irritado, mas não tem muito o que fazer. Viúva então fala para o Hulk que eles são Vingadores e um tem que tomar conta do outro. Os dois então vão embora esconder aquelas luvas. Todos os outros Vingadores estão ali, dizendo que não imaginavam que era assim ser um Hulk. Ele realmente se controla muito. Obrigado por assistir, até o próximo!